Olá, tudo bem, gente? Continuando nossas reflexões, nós queríamos falar sobre um tema que é bem interessante, mas que nós normalmente não exploramos muito. Então, um bate-papo rápido, a gente vai falar sobre retrocognição, mas não a retrocognição propriamente dita, mas uma reflexão ou um aprofundamento sobre o tema. Retrocognição é lembrança de vidas passadas, lembrança do passado. Você tem uma retrocognição quando você tem uma rememoração de vivências ocorridas em outras existências. Isso é basicamente o que é a retrocognição, lembrança de outras vidas, né? No caso da retrocognição, geralmente ela acontece de forma espontânea, mas ela também pode acontecer durante o sono, em estado sonambúlico, através da hipnose, né? Há várias nuances e possibilidades da retrocognição. O que nós gostaríamos de pontuar, eu acho que a ciência espírita ela precisa que a gente faça essa milimetrização dos fenômenos, porque o fenômeno, a realidade espiritual, ela é muito ampla. Então, todas as nuances possíveis elas devem ser devidamente catalogadas, até para que lá na frente pessoas mais competentes, jovens que estão motivados, possam dar seguimento a essa pesquisa com mais fôlego. E uma das nuances do fenômeno, nós queremos falar hoje, nesse vídeo, de duas nuances do fenômeno da retrocognição. O primeiro é o que a gente chamou de inicialmente eu chamei de lembrança retrocognitiva simétrica interplanetária. Aí eu percebi que lembrança retrocognitiva pode parecer redundância, talvez seja redundância. Então, a retrocognição simétrica. Retrocognição simétrica, lembrança do passado. E por que o simétrico? Aí a gente vai explicar. Tem uma série de filmes, né, Stargate, que falam assim, são séries de ficção científica em que as pessoas entram num portal e vão para um outro planeta onde tem culturas parecidas com a nossa. No caso, egípcia, grega, então outros mundos com culturas parecidas com a nossa. Na série de livros e de TV do Game of Thrones, você vai ter um planeta que está na Idade Média. O que esses autores de ficção estão falando é algo que existe. Existem mundos em que houve ou há paralelos muito similar à história humana, à história deste planeta. E nós já estivemos em mundos assim. Nós já vivemos em mundos em outros planetas. E muitas vezes, quando a gente tem lembrança, aí você lembra, por exemplo, uma retrocognição no Egito Antigo, a gente lembra e a gente associa ao Egito devido às características que lembram deserto, múmia, pirâmide. Só que as retrocognições, geralmente, elas não são tão nítidas assim. Então, o que seria a retrocognição simétrica? Ela seria a retrocognição em que eu estou lembrando de outra vida, mas eu associo a este planeta. Só que, na verdade, aquilo está ocorrendo em outro planeta, devido à similaridade da cultura. A gente associa. E isso, mesmo nas retrocognições que a gente tem aqui na Terra, a gente às vezes tem dificuldade para identificar um local, devido ao pouco conhecimento que a gente tem das culturas antigas e como diferenciar, por exemplo, numa retrocognição, Finlândia do século XVII da
Bielorrússia do século XVIII. A gente não tem esse apanhado. Por quê? A maioria das retrocognições a gente não lembra com a língua daquela época, tá? A retrocognição, geralmente ela é espontânea, e quando você rememora com o teu cérebro atual. Então você tem a lembrança, mas as pessoas geralmente estão falando, você as lembra com a língua atual. Pode acontecer de uma pessoa ter uma retrocognição e ela ser falada num outro idioma? Sim, desde que você também domine hoje esse outro idioma. Tá? Fora isso, é raríssimo. Então, o que acontece? Se a gente olhar para a população do nosso planeta, a gente vai ver que não tem como. Hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, ok? Se nós temos hoje mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, esses 7 bilhões não estavam aqui há 1000 anos atrás, quando a população do planeta era de 100 milhões de pessoas. Então recua mais ainda. Na época de Roma Antiga, da Grécia Antiga ou do Egito Antigo, a população ainda era mais reduzida. Então não tem como esses 7 bilhões de pessoas estarem aqui revezando. Muitas das pessoas que estão reencarnadas hoje neste planeta não estavam aqui há 2000 anos atrás. Então, o que é a retrocognição? Você lembra de vidas passadas, mas associa a coisas daqui da Terra por causa da similitude, da semelhança do que você está lembrando. Mas, na verdade, essa lembrança não aconteceu neste planeta. Isso seria uma retrocognição simétrica interplanetária. Fora isso, tem um outro tipo de retrocognição, que é uma retrocognição simétrica interna, que ela aconteceu no planeta, só que não no mundo físico. Porque a gente desconhece que o mundo espiritual, terra-terra, aquele que vive concomitante às sociedades físicas do mundo físico, eles são repetições da mesma cultura. Então, muitas pessoas viveram em muitas culturas durante décadas, séculos, sem reencarnar. Então, muitas lembranças que a pessoa tem, a pessoa pensa, eu estava entre os maias, eu estava entre os zulus no século X, eu era um tupi-guarani no século XIII. Mas muitas dessas lembranças não ocorreram em vida. Elas ocorreram no mundo espiritual. Só que lá não é o mundo espiritual transcendente, evoluído. Não, é o mundo espiritual na crosta da Terra. E aí a gente tem a retrocognição e pensa que está reencarnado, quando na verdade você está com aquela roupa, com aquela vestimenta, preso àquela cultura da época, mas você está aquela vivência muitas vezes não aconteceu na Terra, porque as populações são reduzidas. Então muitas retrocognições, elas são legítimas, você estava com aquela roupa mesmo, você estava com aquela cultura mesmo, mas você não estava reencarnado. Pode acontecer. Pode acontecer de estar reencarnado? Pode, mas também pode acontecer de que muitas retrocognições sejam retrocognições simétricas extrafísicas. Então é isso, gente. É isso que a gente queria comentar. Se vocês puderem, tiverem retrocognições que se encaixam numa dessas possibilidades, escrevam aqui, vamos estabelecer um diálogo para a gente ir construindo. Isso é ciência espírita, tá, gente? A ciência espírita. E ela precisa, sempre, é óbvio, do experimento. Né? O experimento daqueles que vivenciaram podem dar e respaldar isso que a gente está falando. Tá bom, gente?